Fala galera, mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos falar do Brasileirão 2017, que está indo, na verdade, para a 30ª rodada. Já foram 29, estamos iniciando a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que continua o Corinthians como líder. O Corinthians está derrapando? Tá. Os outros também estão derrapando. E o Corinthians está, à sua maneira, conseguindo manter aquela distância. O time do Corinthians, como eu falei, ele é um ponto fora da curva, que o que o Corinthians fez, a quantidade de pontos que o Corinthians fez, na boa, não é isso tudo em relação ao time que o Corinthians tem. Não era para o Corinthians fazer essa quantidade de pontos todo com o time que ele tem. O problema é que os outros times estavam muito mal, como a maioria continua muito mal. E, na minha visão, é um retrocesso ter um time campeão brasileiro. Não estou desmerecendo que o Corinthians vai ser campeão, não é isso. Mas, na minha visão, é um retrocesso ter um time campeão brasileiro que joga atrás, partindo para o contra-ataque, que cria muito pouco. A base dele é o contra-ataque, jogar fechadinho, dar a bola para o adversário, abdicar do jogo e viver de contra-ataque. Se o Corinthians for campeão, é essa a tônica, porque o Corinthians passou o Campeonato Brasileiro inteiro nessa tática. Uma grande parte do campeonato funcionou, porque todos os jogadores de lá não são craques, mas atingiram um nível máximo, todos eles, e atingiram juntos. Agora, todos eles caíram e estão mais ou menos igual todo mundo. O Rodriguinho, que nunca foi craque, Wagner, Jadson, Jô, eles caíram, o time caiu também, porque o time é muito forte, taticamente, tecnicamente, eles são vulneráveis igual a maioria. E o Corinthians está caindo. Mas todos os outros estão caindo também, derrapa, ganha aqui, perde partidas que não devia perder para times relativamente mais fracos, e o Corinthians vai continuar ali e com 9 pontos de diferença para o segundo colocado. É difícil o Corinthians perder o título? Não é impossível, porque o time do Corinthians não é bom, mas não levo muita fé não. Acho que o Corinthians vai conseguir sempre manter uma boa distância ali, pelo menos de 5 pontos para o segundo colocado, e vai chegar até o final e vai levar o título. Os cariocas estão brigando aí pela vaga na Libertadores. 3 cariocas brigando por essa vaga na Libertadores. A princípio, Flamengo, Botafogo e Vasco nessa ordem. Flamengo está em 6º, Botafogo está em 7º e o Vasco, Botafogo está em 7º e o Vasco está em 8º lugar. Então vamos falar justamente do 8º colocado. Vamos falar agora do Vascão da Gama. O Vasco da Gama abre a 30ª rodada para os cariocas e para essa rodada, que só vai ter um jogo no sábado. Os cariocas jogam no sábado contra o Vasco, jogam na segunda com o Botafogo e no domingo tem Flamengo e Fluminense jogando. Não um contra o outro. O Flamengo vai pegar o São Paulo e o Fluminense pega outro time pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai jogar em casa contra o Curitiba. O Vasco vem embalado, vem empolgado, com 3 vitórias consecutivas, está em 8º lugar, largou aquela zona de rebaixamento que há 4 rodadas atrás incomodava e assustava muito. Agora o Vasco está focado na Libertadores e vai jogar contra o Curitiba, que vem de uma vitória contra o Cruzeiro, mas vem na parte de baixo da tabela. Só que o time do Curitiba tem jogadores de qualidade. O Curitiba, alguns jogos que o Curitiba perdeu ou empatou, o Curitiba jogou bem e não deveria ter empatado e nem perdido. Contra o Grêmio mesmo, ele perdeu no finalzinho. Contra o Corinthians ele fez um bom jogo. Então o Vasco não vai achando que vai jogar contra o Curitiba e vai ser mole. Não vai ser mole. Principalmente pelo estilo, pelo jogo e pelos jogadores que o Vasco tem. Não estou menosprezando ninguém, mas eu estou falando do estilo de jogo do Vasco. É óbvio que o Curitiba vai jogar mais atrás, vai jogar um pouquinho mais fechadinho, e o Vasco vai ter que tocar bola. O Vasco gosta disso. O Vasco não tem muito contra-ataque, como eu já falei diversas vezes.
Só que ele vai com o mesmo time, a diferença é que vai voltar o Jean, que aí dá uma proteção melhor ao Anderson Martins, que se machucou no último jogo, mas tem condição de jogo, Anderson Martins e o Breno. O Jean ali dando aquela proteção melhor à zaga, o Wellington, e na frente ali, Nenê, Pikachu, continua na vaga do Wagner, porque o Wagner sofreu uma contusão e está se recondicionando ainda, Matheus Vital e o André Henrique na frente, que o Luiz Fabiano está fora, vai ficar fora aí um bom tempo. Então, meus amigos vascaínos, o que o Vasco tem que fazer para jogar, para ganhar do Curitiba? Ter calma, toque de bola. Isso o Vasco está tendo, toque de bola, e mais agressividade da defesa para o ataque. Ter alguma jogada de contra-ataque, que o Vasco pouco tem. E não pode ser o Nenê a fazer isso. O Nenê é aquele cara que, pelo esquema do Zé Ricardo, ele fica variando lado esquerdo, lado direito, ele fica mais solto. O Pikachu guarda mais posição, o Matheus Vital guarda mais posição, mas o Nenê não. Ele fica do lado esquerdo, do lado direito, para ele poder tabelar e poder fazer jogadas. O Nenê vem fazendo gol de vez em quando, vem correndo muito, mas ele está errando muito passe, mas ele está entrando. Mas o Vasco está ganhando. Eu já falei aqui, o estilo de jogo do Vasco não me agrada. Eu não gosto da forma como o Vasco joga. Eu acho um jogo chato. Porém, está funcionando. Isso é gosto, não quer dizer que eu tenha razão, é lógico. Mas é para pro estilo que eu gosto de ver futebol. Eu não gosto muito do estilo do Vasco, porque eu acho chato. Mas está funcionando, está ganhando, saiu lá de baixo, hoje é o 8º. E se o Vasco ganha, o Vasco vai dormir sábado para domingo, no G7, porque ele tem 42 pontos. O Botafogo só joga na segunda-feira, tem 44. Se o Vasco ganha, o Vasco passa o Botafogo e fica em 7º, e o Botafogo em 8º. Começa a respirar definitivamente com o pé dentro da Libertadores. Então esse jogo é fundamental para o Vasco. Todos os jogos são fundamentais. E esse é mais um. O Vasco tem que tocar a bola, acelerar um pouco o jogo, que não é muita do Vasco acelerar o jogo, e se o Curitiba vier para frente, como eu acredito que ele também venha, que o Curitiba não é um time que joga todo atrás, os jogadores que ele tem não conseguem jogar todo atrás, quando tiver a brecha de um contra-ataque, tentar encaixar o contra-ataque, tentar fazer, mas com mais rapidez, saindo com mais rapidez. Nenê, Matheus Vital, Pikachu e um dos volantes, provavelmente o Wellington. Ele não tem essa categoria toda, mas pelo menos ele contribui ali mais um na frente, com um lateral passando ou outro, mas não deixando só o Jean e os dois zagueiros, se protegendo ali, que o time do Curitiba tem jogadores de qualidade, tem jogadores que podem complicar, tem ali o Henrique, que é o centroavante que jogou no Botafogo, vira e mexe, ele faz um golzinho e ele incomoda ali, que ele é centroavante de ficar entre os zagueiros, de ficar na área, não dá mole para ele, não dá mole pelas jogadas pelas pontas que o Curitiba faz muito forte. Curitiba está na zona de rebaixamento, mas ele não vem jogando sempre mal. Tudo bem que o Curitiba vem nas últimas partidas, antes dessa vitória, ele vem caindo muito. O Curitiba vem caindo muito, perdendo, mas muitas dessas derrotas foram injustas, mas é do futebol. E o Vasco tem que pensar, não vai ser mole. Não vai ser mole, vai ter que ter paciência, toque de bola e acelerar um pouquinho mais no jogo, principalmente naquela retomada da defesa para o ataque, para poder encontrar brecha. Porque não vai ser fácil. O Vasco vai ter que se movimentar muito, ali os três ali na frente vai ter que se movimentar muito, desde quando chutar de fora da área. Mas tem plena condição do Vasco ganhar e o Vasco dormir no G7. O Vasco pode estar ali brigando, sonhando e tá no G7. De repente tem aí um tropeço do Botafogo, o Vasco termina a rodada no G7 e dependendo dos resultados aí do Flamengo e do Cruzeiro, ele fica cada vez mais perto ali do 6º, do 5º e do 4º colocado. Então, torcida vascaína, essa é a do Vasco, a minha análise antes do jogo. Depois do jogo, eu venho fazer análise aqui do desempenho do Vasco na partida com o resultado. Há um detalhe, eu vi um monte de canal, jornal, Vasco falando do Vasco, mas nego não estava falando do jogo do Curitiba, ele estava falando do jogo contra o Flamengo, que é uma disputa direta. Cuidado! O Vasco pode ir para esse jogo contra o Flamengo sem ser disputa direta. Porque se o Vasco perde para o Curitiba, ele continua com 42. E o Flamengo ganha do São Paulo,
Flamengo vai a 49. Aí já fica uma diferença de 7 pontos. Então não fica uma disputa direta. Disputa direta vai ser se continuar assim. O Vasco com 40, o Vasco ganha com 45 e o Flamengo ganha, o Flamengo vai a 49. Aí fica 4 pontos, que se o Vasco ganhar do Flamengo, fica 1 ponto de diferença. Mas se tiver 7 pontos, não tem disputa direta. Então o Vasco tem que tomar cuidado primeiro, pensar só no Curitiba. Depois, é lógico, pensar no Flamengo, não tem como não pensar. Mas tem que pensar um jogo de cada vez. O jogo já foi decidido, já vai ser no Maracanã. Então depois desse jogo de sábado, o Vasco começa a pensar. Mas por enquanto tem que focar só no Curitiba. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Espero que o Vasco continue evoluindo, continue jogando melhor. E mesmo eu não gostando do estilo do jogo do Vasco, mas está funcionando. É isso que importa. O que vai ficar no final, o que fica para a história é a vitória. É a vitória. Depois, quando virar a história, o nego aumenta um pouquinho, inventa um pouquinho ali, tira daqui e conta a história do jeito que quiser, mas pelo menos vai contar que o Vasco ganhou, que teve uma arrancada de 4, 5 vitórias. É isso que vai ficar para a história. Meus amigos vascaínos, essa foi minha análise do jogo do Vasco contra o Curitiba, que dá para ganhar e pode ganhar e penso que vai ganhar. Porém, só vou ter essa certeza depois de 90 minutos. Aí eu venho aqui fazer a minha resenha já com resultados em mãos. Torcida vascaína, curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, um abraço, fui, até mais.